princípio de tudo, vemos aqui o nosso protagonista em sua casa e ele ouve a campainha tocando e vai lá saber se é o quê. Indo espreitar, ele vê que tem uma linda jovem à sua porta, pedindo para ela ser empregada dele. Depois de um tempo, ele fez uma entrevista com ela, e onde ela explicou que ela é uma assassina e que já matou vários e vários homens. Ele ficou estagnado, pois pensava que assassinos só existem de homem, não mulher. Depois de um tempo, ele foi com ela no quintal, onde ela demonstra todas as suas habilidades, com faca e objetos cortantes. E ele ficou tipo, uau, estou estupefacto, porque nunca viu uma mulher trabalhar com essas facas tão bem como ela. Mas só que pesa lhe dizer que ele não vai poder contratar uma mulher assim porque ele está com medo dela. Então, ela cheia de remorsos e tristeza, ela decide então lhe deixar em paz e não incomodar mais, e depois ela se retira da casa dele. Depois, quando ela saiu para fora de casa dele, estava à espera do trem. Ele vem correndo dizendo que ela esqueceu o seu sino em casa dele. Quando isso estava para acontecer, ele não se deu conta que estava a aparecer um caminhão escampando para atropelar. A sua empregada vem e salva ele, como uma super heroína. Depois de todo esse acontecimento, ele devolve o sino dela e decide contratar ela para ser sua assistente. Depois disso, ela mostra todas as ferramentas que ela usa para matar os inimigos e explica como que se usa e qual é a finalidade de todas elas. E ele fica meio que estranho porque ela não vai precisar de usar todas essas ferramentas para o trabalho que ele tem a lhe oferecer. Ela simplesmente vai precisar de limpar todo o lixo que está em casa dele. E ela vemos que ela é meio desastrada, mas tem umas habilidades meio que foda, mano. Depois de toda essa ocorrência meio constrangedora, o protagonista lhe dá uma toalha para ela se secar. E chegou a hora que todo mundo gosta, gente. A hora da janta. Ela fez o jantar e deu uma forma meio que brusca, usando as suas habilidades de assassina. Mas também ela foi rápida e eficiente. À mesa, o protagonista lhe pergunta qual é a comida dele preferida. Ela disse que não tem nenhuma preferência de comida, pois quando ela era uma assassina, ela não se importava com o que comer, porque ela só comia mesmo por comer. Depois de provar a comida que o protagonista lhe ofereceu, ela achou uma delícia, pois nunca tinha provado nada assim. Ela só estava acostumada a sentir o cheiro de sangue. Depois de se deliciarem com vários pratos, chegou a hora de dormir e o protagonista teve um pesadelo insano e ele vai ter com a sua empregada dizendo que ele não conseguiu dormir. Então a sua empregada disse, já que estás assim, acho melhor você vir dormir no meu colo. E ele fica meio que envergonhado, mas depois acaba por ir dormir. Na manhã seguinte, vimos que ela está dominando totalmente o seu trabalho. Ele saindo para fora, encontra um cachorro aí e pedindo para lhe adotar. Então ele diz que não pode deixar uma criatura tão indefesa e tão fofa aí sozinha. Então ele decidiu adotar. E vimos que a sua empregada tem temor de cachorros. Uma assassina mesmo assim, ela teme cachorro. E explica por que ela teme, porque no seu treinamento o seu mestre lhe deixou na selva com muitos cães selvagens. E ela diz para ele que os cachorros são criaturas selvagens. Mas ela depois pega o cachorro no colo
e simplesmente o cachorro tenta mamar o dedo dela e ela fica totalmente arrepiada, gente. A vontade dela era matar o cachorro. Depois ela entrega no protagonista e vimos que ele só queria mamar o dedo dela. Indo para o veterinário, eles comparam várias coisas e ela explicou que quer ser uma garota normal, porque ela já sentiu muito cheiro de sangue e ficou muito tempo isolada e desta vez ela quer que seja diferente. Chegando em casa, ao preparar a janta, o cachorro se aproxima dela e ela deu conta que ele só tem fome, mas ela fica totalmente com medo. Ela depois deu comida ao cachorro e o cachorro, feliz da vida dele, estava comendo em paz. Depois, ela fala que nasceu numa época de inverno e o protagonista diz que a partir de agora o seu nome é Yuki, porque Yuki significa neve. Pois ela ainda não tinha nome, gente. Acreditam nisso que uma mãe velha não tinha seu nome fixo. E depois disso, ela já é a Yuki e ela diz que gostou do nome, pois Yuki é um nome muito bonito. No dia seguinte, a irmã do nosso protagonista decide lhe fazer uma visita. E como ela toca a campainha, fica espantada por ser atendida por uma moça tão linda que nem a Yuki. Entrando em casa, ela vê que a casa dele está totalmente limpa e o cachorro é tão fofo. E ela fica estupenda pela beleza da Yuki. E ele fica que nem uau, o nosso protagonista ficou constantemente constrangido com aquela situação e a irmã dele pergunta por que não lhe falou por mensagem. A irmã do protagonista pede um autógrafo para Yuki. E a Yuki, como é irmã do mestre dela, ela não rejeita, mas como a letra dela é feia, eles dois ficam constrangidos com aquela situação. Então a irmã do protagonista lhe pede para mostrar as suas habilidades como assassina para um trabalho da escola. Indo para o quintal, a Yuki fala para ela ficar quieta e de pé com a maçã na cabeça. A Yuki entra em ação com as habilidades dela, lança uma faca bem direita na cabeça dela e na maçã. Ela faz um monte de anotações e pergunta aonde ela tirou essa faca. A Yuki disse que tirou no bolso. Na hora da janta, a hora que todo mundo gosta, ela faz cortes perfeitos na couve e a irmã do protagonista fica anotando tudo. Mas eles vão jantando fora, que é no restaurante, e todo mundo fica apreciando a beleza da Yuki. E ela fica totalmente envergonhada. E eles decidem ir no festival de verão. Então, eles perguntaram na Yuki o que ela acha. E a Yuki disse que é uma ótima ideia. Chegando lá, eles participaram em um monte de atividades, como tiro ao alvo e acreditam nisso, manos. A Yuki, uma assassina, falhou também o alvo. Ela disse que tiro não é o seu forte. Mas quando chegou na hora de agarrar o peixe, ela tinha habilidades surreais e até acabou de dar uma dica na irmã do protagonista. Chegando na hora da comida, ela provou uma bolacha com um molho estupendo e ela ficou totalmente apaixonada pelo molho. Então o protagonista fica estupendo e ela se lembra que todos os festivais de verão que ela participou era simplesmente em mandato e ela assassinava pessoas. Então ela se sentiu diferente neste festival e se identificou muito. E ela, no coração dela, simplesmente ela diz que está muito feliz. E o protagonista fica contente com a cara dela. Vendo os fogos de artifícios, eles falam que é uma coisa tão linda de se ver e o protagonista fica empolgado com aquela cena. Regressando para casa, eles ficam falando o que ela achou e vem um motoqueiro que por acaso roubou a bolsa de uma senhora
Tentando atropelar a irmã do protagonista, a Yuki salva ela. E ela que escapou por um triz. E o protagonista diz que ele já rouba e escapou matar alguém, ele merece o castigo devido. A irmã do protagonista diz que a escola é um lugar muito fantástico. Tem clubes, os amigos e é um lugar super divertido. E ela se despede. Então a Yuki, empolgada, diz que quer ir na escola. Vimos que já é o primeiro dia de aula e o amigo do protagonista começam a se contar como é que é as férias. E surpreendentemente o professor diz que tem uma aluna nova transferida. E por consequentemente é a Yuki. Se você assistiu aqui, bota o like e se inscreve. E é o fim do nosso